Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Positivo Cast. É um prazer ter a sua audiência aqui. Meu nome é Enes Nascimento, entusiasta da comunicação, e hoje nós vamos fazer uma panorâmica sobre o mundo fascinante da mente humana. Nós vamos falar sobre a neuropsicoterapia e sobre o tema impacto das emoções na saúde cerebral. E para falar sobre isso, nós temos uma autoridade. Eu trouxe a minha cola, eu sempre trago a minha cola, né? Essa pessoa incrível que está aqui nos estúdios, tá? Ela é formada, ela é professora, modelo, atriz, mãe de 4 filhos e, com muito orgulho, a primeira neuropsicoterapeuta com chancela do MEC no Brasil. Com muito carinho, recebam com um salva de palmas no estúdio do Positivo Cast, doutora Cláudia Miechotec. Tudo bom, Cláudia? Tudo bem, querida. Como é que é? Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Um pouquinho Ótimo. resfriada, mas... mas já tá passando, tá passando. É isso aí, eu falei, pô, guerreira, né? Eu tô resfriado, mas eu vou estar lá, vou bater o cartão e tamo junto, né? Trazer esse conteúdo incrível que é a neuropsicoterapia, que com certeza ela traz resultados transformadores, né? Pra mente humana em si, né? Com certeza. Então, sem perca de tempo, vamos para as perguntas de vestibular, então? Vamos lá, vamos lá. Cláudia, para o pessoal conhecer você, quem é a Cláudia por trás dos títulos? Quem é essa pessoa? Primeiro, eu sou a Cláudia mãe, né? Que antes de qualquer profissão que eu possa ter escolhido, eu escolhi ser mãe. Então, eu sou a mãe da Pietra, do Oliver, da Alicia e do Enzo. Um abraço para essa turma bonita, né? Obrigada. Então, primeira coisa é que veio na minha mente quando eu quis ser mãe e as pessoas diziam, nossa, mas nesse mundo, ter filhos, às vezes é uma coisa até irresponsável. E é uma coisa que eu sempre digo, quem é o mundo? São as pessoas, né? Então, os meus filhos vão mudando o mundo deles naquele efeito de dentro para fora. Então, eu com muito orgulho, eu falo que eu sou mãe, e eu sou mãe em todas as minhas profissões também. E eu sou brincalhona, eu sou moleque, eu gosto de trabalhar com adolescente, né? Então, no meu íntimo, você vai achar uma mãe daquela bem raiz, bem parceira. Isso. Legal. Cláudia, você é natural do Paraná, né? Sim, sim. E pra você, Cláudia, como é que foi você vir do Paraná e construir uma vida aqui no estado de Santa Catarina? Então, Enéas, eu tinha recém me formado em letras português e inglês e eu era concursada pública, eu era contadora pública. Meu Deus. Da Câmara da minha cidade, que é uma cidade muito pequena. Uhum. E lá eu não vislumbrava algo que eu ia crescer profissionalmente, né? Eu era concursada, a questão de valores e a questão financeira estava tranquila. Mas eu queria mais do que isso, eu queria conhecer o mundo. E eu fui para Tubarão. Eu fui para Tubarão coordenar uma escola de inglês. Uau. E sempre fui questionada, porque eu nunca morei fora do país. Nunca tinha morado fora? Não. E eu digo assim, ó, eu sou um exemplo de que você pode, até para os próprios cursos de inglês, você pode sim falar inglês sem ter morado fora. Né? Certo. Sim, verdade. Então passei perrengue, muito perrengue, sozinha, passando mal, doente, faltando até o que comer. Uau. Né? Nossa. Mas tudo é um ensinamento e eu faria tudo novamente. Foi um desafio pra você e você gosta de desafio, né? Foi isso aí, pode mandar. Ô, Cláudia, mas assim, ó, nesse processo todo, como você concilia a maternidade com a profissão, né? Modelo e atriz também, né? Eu vi uma propaganda que você fez há pouco tempo, participou do pessoal do Cage, foi incrível, né? Foi muito legal. Então, eu já trabalho há 8 anos com publicidade, né? Já faço... ano passado eu participei de 3 filmes, 2 longas-metragem e um curta-metragem. E se tudo der certo, esse ano vai ser uma novela. Opa! E os meus filhos, 2 deles, dos meninos, também são atores e modelo. Sério? Também. E eu trabalhar em casa, né, desde todas as profissões, né, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, me trouxe essa facilidade de poder trabalhar em casa perto dos meus filhos. E que, como eu falei no início, para mim a prioridade era ser mãe, era a maternidade. Tanto que eu queria ser advogada. Só que eu pensei lá com meus 17 anos, mas eu for advogada, eu vou ter que trabalhar das 8 às 18. Aí eu pensei, que profissão que eu poderia ter, que eu trabalharia meio período enquanto eles estivessem na escola.
que o outro meio período, eu ia estar casada, um marido que ajude, né? Que ajude, que faça parte dele, Cada uma sua parte, né? né? Mas na realidade não é muito bem assim, né? Mas essa parte a gente pula, deixa para o outro. Deixa pro outro quadro. Então, foi quando eu resolvi fazer letras, português e inglês, que eu entendi que, como professora, eu poderia ter essa possibilidade. Tu se identificou com letras? Foi algo... Sim. A minha inteligência é linguística. Então, eu tenho facilidade em aprender línguas, em me comunicar escrevendo, falando. Mas na época eu não sabia. Mas, desculpa te cortar, a inteligência da linguística, me fala das outras áreas. Você, no caso, descobriu que a sua inteligência era mais direcionada para a linguística. Eu descobri agora como neuropsicoterapeuta. Uau. Que nesse mapeamento, que a gente pode falar mais para frente, a gente explora, faz os testes e analisa. Porque cada um tem um tipo de inteligência. Todos somos inteligentes em uma área, né? E se eu não for em uma determinada área, eu posso fazer algo que eu consiga, não que aquela inteligência seja inata, seja algo que nasceu comigo, mas eu posso exercer. Por exemplo, o lógico-matemático. Tem gente que tem essa inteligência, é inato. Né? Já nasceu para Já nasceu. Tem a facilidade para entender números, né? Tem muita facilidade. Só que a pessoa que não nasceu com essa inteligência, ela pode desenvolver, com certeza. Né? Então, é muito importante as pessoas saberem disso, principalmente na época de vestibular, ou até um adulto que não se acha na profissão, porque às vezes ele está num lugar que não favorece, que ele tem que fazer muita força para ter aquela inteligência. A ambiência influencia bastante. Então, a gente precisa nos conhecer, né? Que é o tal do autoconhecimento. Perfeito. Você me disse agora que é formada em letras, né? Tem essa aptidão, mas você migrou para a área da neuropsicoterapia, né? E para você, assim, como é que foi essa mudança? Então, antes disso, cara... É muito doido. É muito louco, sempre é muito louco. Porque, assim, não foi de dar aula direto para neuro. Eu fui cabeleireira 13 anos, durante 13 anos. Cabeleireira? Eu esqueci, eu tinha que escrever isso aqui, rapaz. E não era uma surpresa, era uma surpresa. Então, na verdade, dar aula foi na pandemia, foi a última vez que eu trabalhei dentro de escola. E depois eu continuei até 2023 ali, dando aula particular, aula de inglês. Certo. Havia uma grande demanda nessa época? Sim, ainda tem. Só que o pessoal não quer estudar. Eles querem ir pra aula. Quer ir pra aula. Porque eu preciso falar inglês. E nesses 13 anos que eu trabalhei como cabeleireira, foi o sustento que eu tive com os meus filhos, né? Que eu tive que me virar aí numa questão pessoal. Sim. Então você aprendeu no peito na raça, cabeleireira, foi pra cima, se jogou, pô. Que na verdade tem outra história, que é a história do livro. Vamos pra cima. Como eu me tornei cabeleireira. Então, de professora, eu já estava muito cansada, vamos dizer assim. Porque o professor de inglês não tem uma turma só. Ele entra em todas as turmas na escola. Então, teve uma época que eu estava com 3 filhos pequenos, 10 turmas na prefeitura de São José e 9 numa escola particular. Eu estava com 19 turmas e 3 crianças pequenas. Quase 800 alunos que você dava aula. Meu Deus do céu. O dar aula é o de menos. A questão é o depois. Corrigir prova, trabalho, lidar com várias coisas. Essa hora extra aí que você a hora extra. Então, foi daí que eu parti para a parte de cabelo. E continuei dando aula. Fiz curso de body piercer. Nossa, cursei 2 anos de biomedicina. Eu tenho uma linha de cosméticos, enfim. Vamos parar aqui, porque não vem ao caso agora. Não, mas é incrível, né? Porque é uma história, Cláudio, eu penso que é uma história inspiradora, uma história positiva, né? Que a mulher que está em casa assistindo, a pessoa que está assistindo agora, ela vai se inspirar com essa superação, essas fases, né? Esse desafio que você encarou e fez de você o que você é hoje também, né? E agora uma coisa que eu acho bem interessante, tá? É com muito orgulho estar te entrevistando aqui, Cláudia, como a primeira chancelada pelo MEC no Brasil. E para você, como é isso? Ser a primeira neuropsicoterapeuta chancelada pelo MEC no Brasil. Primeiro que quando eu terminei e vi que eu fui a primeira, eu me senti uma adolescente. Aquela assim, mãe... tirei 10! Eu me senti assim, né? E tentei repetir a história da adolescente, mas não deu certo, porque eu já não sou adolescente e minha mãe já não é mais mãe de adolescente. E foi um orgulho muito grande, porque a Cíntia Zanuni,
ela criou essa formação, ela criou essa metodologia, né? Como ela estava desapontada com algumas questões dentro da... Direcionamento, assim, que não... Isso, da questão da terapia, de não... Porque é um não caminho, né? Tem que saber escolher esse caminho pra... Exatamente, porque assim, ela buscava algo que tivesse a ver com fé e ciência, e ela não encontrava. Então ela criou, né? Então, Criar assim, esse ponto de equilíbrio, né? ela é uma musa inspiradora para mim. Então, quando ela fez essa formação, eu nunca mais parei de estudar. Todos os dias estava o meu material ali. Ela, no caso, essa pessoa que você está falando, ela tem a formação? Ela Só pra pessoa entender. ela criou a formação. Ah, ela criou. Ela é psicanalista corporativa, ela tem vários títulos. Ela é a... Tem uma bagagem, né? Meu Deus, ela é muita inspiração. E ela criou essa formação. E eu fui uma das primeiras. Hoje, eu sou tutora dentro da formação. Então, hoje eu dou auxílio pros alunos. Que da minha época, que eu digo que a gente cortou a facão, né? Abriu o caminho, Abriu o caminho, não tinha ninguém. Hoje, né, eu tenho mais de 20 tutorados dentro dessa formação. E por aí contando. Por aí contando, né? Agora, para o pessoal entender melhor essa área da neuropsicoterapia, doutora Cláudia, o que é neuropsicoterapia na prática? Para que a pessoa faça o entendimento, né? Basicamente. Ou tentar explicar, né? Sim. A neuropsicoterapia é uma terapia breve. Ela é focada no poder da execução. O que quer dizer isso? Nós temos as conversas, escuta ativa, tal, mas sempre tem um direcionamento. Sempre é com algo que o paciente ele vai sair da sessão com um direcionamento. Ele nunca vai sair só pensando no que ele falou, ele não só foi ali, vamos dizer assim, e desabafou, né? Ele vai sair com um direcionamento, por quê? Para executar. Exatamente. Perfeito. Porque a gente estuda neurociência e funcionamento do cérebro. Neurotransmissores. Se eu tô vendo que você tá com um neurotransmissor desregulado, no caso o cortisol, eu vou fazer investigação. O teu sono, a tua alimentação e vou te dar tarefas para que isso se equilibre. Se você não está com um relacionamento muito bom com alguém, eu já sei que hormônio que eu quero ativar no teu corpo. Então, eu já sei quais as tarefas eu vou dar para você. Preciso estar falando? Porque eu quero liberar ocitocina. Não preciso. Não precisa. Mas então, pelo que eu vejo, assim, é um efeito de dominó, né? Dependendo de como é que tá a vida da pessoa, as áreas da vida da pessoa, isso é que nem uma bola de neve. Exatamente, exatamente, assim. É um pinguinho no i que a pessoa não entende, porque tá assim, a gente na neuro costuma dizer assim, ó, nada é do nada. Toda emoção tem uma razão. E a pessoa às vezes não quer admitir, às vezes ela acha também que é algo muito mágico. Quando eu passo algumas tarefas, ou a gente direciona alguma ferramenta que vai tratar de alguma coisa muito profunda do paciente, que ele nem tem noção que é. Quando aquilo dá certo, a pessoa pensa assim, isso é ridículo? Sério que era só isso? Era só isso. Meu Deus do céu. Tá dentro de você. E a pessoa às vezes não sabe identificar também, né? Não sabe, né? Não sabe identificar. Sozinho não consegue. Ô, Claudio, como funciona essa questão, quando a gente fala de padrões mentais, essa reorganização de padrões mentais? Como é que funciona essa questão de reorganizar os padrões mentais? Como é que funciona isso? Então, na neuro a gente tem algumas ferramentas que nos possibilitam fazer essa reorganização a partir, como eu te falei, do sono, de uma... Não é assim, você tem que pensar positivo. Não. Se a pessoa ela não tem o hormônio dentro, o neuro-hormônio dentro na quantidade que é necessária. Não adianta eu falar coisas para ela, eu tenho que fazer com que ela reorganize isso através de direcionamento. Então, vamos pensar assim, reorganização de padrões. Você nasceu em uma casa, você tinha os seus pais, seus avós, então você cresceu com padrões, tá? Vamos entrar aqui numa coisa bem complicada. Vamos fazer uma panorâmica, né? É um assunto bem polêmico. A mente humana é complicada. Se você nasceu dentro de uma casa que você era corrigido com violência, com chinelada, tapa... Uau. Mangueira, enfim. A geração anterior tinha... Se você era corrigido dessa forma, você cresceu em um padrão que é essa forma que tem que ser corrigido. Tanto que se você olhar alguns comentários de alguns posts na internet, isso aí é falta de laço.
Verdade. Porque faltou Eu apanhar. já cheguei a lesa. Principalmente falando de adolescente, que eu defendo com unhas e dentes. Então, se É uma que... fase difícil, né? Não fala isso na minha frente. Não fala que Eu tô provocando. eu posso explicar o que que acontece. É que as Uhum. pessoas não buscam, né? Então, você cria esses padrões. Então, o que você vai fazer? Você vai replicar na sua vida adulta. Aí você cresce, tem um filho. Aí fala assim, não, eu não vou bater no meu filho. Eu não vou bater no meu filho. Imagina, eu apanhei, é ruim. Só que teu filho tá lá, Subindo na mesa, te pintando sete. desafiando. O que que você vai fazer? Você não vai aguentar, vai bater e vai dizer assim, cara, eu não queria. Vai se sentir culpado. Dói mais em mim que você. Mais em mim do que você. Olha o que você me fez fazer. O que que acontece? Vamos dizer que é uma menina. Aí ela vai ter um relacionamento tóxico, abusivo, porque é isso que ela vai procurar. Porque é isso que ela vai procurar. Por quê? Porque ela precisa resolver algo da infância. E ela vai buscar o mesmo padrão. Por isso que o pessoal fala, ai, dedo podre, cara. Isso aí não existe. Sim. E o que que vai acontecer? Se ela sofrer violência, se ela sofrer um maltrato, o que que é amor pra ela? E eu acompanhei essa semana uma história de um casal que o cara agrediu a mulher, de fechar os olhos, sabe? E o irmão dela do outro país pediu ajuda, apoio, e a polícia veio e prendeu ele, tá? E ela depois fez um vídeo pedindo desculpa e falou que a culpa era dela. Sabe? E tu falando isso assim, realmente bate muito sobre isso, né? Tá. Como eu disse, né? São muitas polêmicas. Sim. Eu senti na pele essa emoção. E eu posso falar com propriedade, né? Hoje não. Hoje não. Mas é realmente isso que acontece. Então, quando a gente fala de reorganizar padrão, a gente tem que voltar nessa ideia. A gente tem que reconstruir toda uma ideia e entender. Então, para isso, o paciente, ele tem que estar muito aberto. Porque muito paciente diz, não, mas não é isso. Eu não vou entrar por aí, eu não vou entrar nessa sala, não quero tocar nesse assunto. É, por isso que poucas pessoas, hoje em dia, ainda estão abertas a fazer terapia. Porque eles sabem que quanto mais a gente buscar, mais vai achar e vai doer. Mas tem que doer para curar. E para se regenerar, ela tem que se desfazer para se refazer, né? Exatamente. Nossa. Ô, Cláudio, o que te fascina no cérebro humano para você? O que te traz um fascínio? Cara, assim, ó, é essa possibilidade da parte do próprio cérebro, porque a gente tem cérebro e mente, são coisas diferentes. Cérebro é a parte física e a mente é abstrata. A mente, ela consegue mudar anatomicamente o cérebro. Nossos pensamentos fazem com que o cérebro ele mude fisiologicamente. Nós conseguimos fazer isso. E antigamente eu achava que o cérebro era uma máquina programada e que não tinha como modificar. E hoje a gente sabe que tem a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se remoldar, mudar suas conexões. Então hoje a gente sabe que existe o conectoma, né? Que isso é um mapa de conexões. Então a gente está criando conexões o tempo inteiro, refazendo. E precisa de fazer e se desfazer conexões. Com certeza. Senão, né? Senão seríamos consumidos todos os dias. Muito interessante. E para você, Cláudia, a gente está falando sobre a questão de consultoria, o paciente, se é o nome certo para falar, o paciente que ele ainda não se abre, não se permite, né, passar por esse processo de regeneração, qual o principal erro de quem tenta se resolver sozinho? Sabe? Eu não preciso disso, sabe? Eu acho que eu consigo me resolver sozinho. Então, porque assim, é a mesma questão de tomar a medicação sem orientação médica. Porque às vezes as pessoas, a gente tem IA, tem gente se consultando por IA. Eu sei. Por IA. Aí escuta não, porque aquele mentor ali que passa aquele videozinho, eu vou escutar, eu vou ler sobre aquilo. Aí se automedica e com interação medicamentosa ainda. É muita informação. Então, precisa de um direcionamento. Então, a pessoa que ela busca por conta própria é muito bom porque ela tomou a decisão de que tem alguma coisa errada. Só que ela precisa, sim, de um direcionamento, né? Dentro dos meus atendimentos, a gente chama de paciente, mas eu trabalho terapia, mentoria. É o meu perfil. Então, eu digo pro paciente, quando ele chega para mim, você vai encontrar uma mãe que vai te acalentar e vai
E você vai encontrar uma professora que vai te orientar. Você vai encontrar uma amiga e uma terapeuta. Né? E eu costumo dizer, eu vou te pegar no colo. Você precisa ser pego no colo. Mas eu vou te chacoalhar. Depois eu vou te pôr para andar sozinho. Com a certeza de que você pode olhar para o lado e vai ter alguém quando você precisar voltar. São as fases da vida. Pegar no colo a criança, dar um chacoalhão na adolescência e pôr para andar na idade adulta. Só que o adulto ele também precisa de um direcionamento. Né? Então, essa questão da mentoria é o quê? É a pessoa que já chegou num lugar que você gostaria de chegar. Ou num equilíbrio que você gostaria. Um degrau acima, né? Tá querendo te... Qual que foi o meu propósito com a neuropsicoterapia? Primeiro, que eu já tinha minha profissão, mesmo como cabeleireira. Financeiramente estava legal, trabalhando em casa. Eu estava cursando o 2º ano de biomedicina. Mas eu fiz aquilo por mim. E quando veio a transformação... De dentro pra fora, né? Eu quis que as outras pessoas também tivessem isso. Mas, Cláudia, existe preconceito? Tu já passou, assim, um paciente, falou assim, olha, eu nunca fiz, eu sinceramente eu não acho que isso vai dar resultado. Tem história dessa? Tem, claro que Sério? tem. Ó, 40% dos meus pacientes são homens. 40%. 40%. Tá? Eles vêm de... ou é paciente minha que manda o marido, namorado, ficante, ó, se você... Vai por ordem, né? Vai por... se você não fizer terapia, a gente não continua. Mães, ou... Enfim. E a maioria desses homens vem assim. Ó, quanto que é a avulsa e quanto que é o plano. Ó, Ele vai direto no... eu vou pagar uma avulsa porque eu não me abro. Eu não me abro com as pessoas, eu preciso confiar em você. Tá bom, Fechadão, querido. né? Vamos lá. Na primeira sessão já tá... Como que você fez isso comigo? Cara, Desmontou ele aqui. Desmonta e vira criança. Eles voltam quase pro útero, sabe? Então o preconceito maior é do sexo masculino. Um preconceito Era maior. pra você ter uma porcentagem maior, então, de... né? Então, porque a gente não vai falar de certas amigas que precisavam fazer terapia e não fazem. Então, vamos falar dos meninos, né? Eu falo assim que o preconceito, na verdade, é com que eles não sabem lidar com o sentimento. Vocês, né? Vou colocar pra vocês, né? Tem o Bruno ali. Então, assim, vocês foram criados pra não chorar, homem não chora. E como que vocês vão elaborar o que vocês estão sentindo? Se vocês não elaboram, vocês não sabem o que vocês estão sentindo, como que vocês vão falar? Aí deixa a gente bem doida, né? É verdade. Eu vou até aproveitar um gancho, né? O Bruno e Evelyn, se tiver alguma pergunta, tá? Pode fazer. E aqui eu boto o pessoal participar, né? Não se esconde ali, não. Tô te vendo se esconder ali. Já falei, já cutuquei. Mas é interessante isso, porque realmente o sexo masculino tem mais essa resistência, né? Essa ideia de eu nasci pra ser o muro, eu tenho que ser a resistência, mas você precisa se refazer também. Há uma necessidade de você se regenerar, né? Sim. Se observar de fora também. Agora, o Cláudio, falando sobre a questão das ferramentas exclusivas da neuropsicoterapia, tá? O que é o mapeamento pessoal? Pra pessoa entender que tá assistindo um Positivo Cast. O mapeamento é o seu manual de instruções. É uma devolutiva, através de nós fazemos testes, né? E vai entrar sobre o seu temperamento, a sua linguagem de amor ou valorização, as suas múltiplas inteligências e o teu perfil de liderança. Então, é uma devolutiva de 10, 12 páginas, que é uma análise sobre você. Porque muitas vezes nós vamos até entrevistas de emprego. Tá, quais são os seus pontos fortes? Você não sabe. A minha filha de 16 anos, ela vai fazer 16, ela tá procurando trabalho com menor aprendiz. E ela fez entrevista online e eu fiquei atrás da porta escutando. E eu fiz o mapeamento dela. Certo. Era assim, a segurança que ela teve pra dizer os pontos limitantes dela, do que ela gosta. Muitos não gostam, tem essa dificuldade de falar dos pontos limitantes, do que acha. Sim, porque a pessoa diz assim, eu trabalho bem em grupo. Eu, Cláudia, não trabalho bem em grupo. É uma dificuldade, mas não que eu não possa trabalhar. Então, esse mapeamento, ele vai te dar o direcionamento do que você é bom e no que você precisa melhorar e tem como melhorar. Então, ele é um manual. Sabe quando você fala assim, mas as pessoas podiam vir com um manual de instruções. Eu faço esse manual. Mas, Cláudia, uma dica assim, ó, pra quem vai dar entrevista de emprego, porque muitos falam assim, se eu falar do meu ponto limitante, eu não vou conseguir a vaga, né? Que conselho que você tem pra esse pessoal que tá aí? Poxa, essa semana, cara, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Essa super dica da Cláudia seria muito bacana. Sim, na verdade, você tem que admitir que é um ponto limitante não usar a palavra defeito ou ponto fraco, né? Eu costumo, dentro da minha terapia dos atendimentos, mudar muitas palavras. A gente não usa a palavra problema, a gente substitui
por questão, porque já muda até a conexão cerebral. Então, olha, meu ponto limitante é que eu, Cláudia, tenho uma dificuldade em trabalhar em grupo, mas que eu já identifiquei, estou trabalhando em cima dessa dificuldade, porque eu vejo a necessidade de trabalhar. Mas avisa assim, ó, o meu pensar, tá? Ignorante. Às vezes quando a pessoa fala assim, olha, eu tenho dificuldade em trabalhar em grupo, será que a pessoa tem medo de pensar assim, ó, poxa, então a entrevistada vai pensar assim, então você vai causar problema no grupo. Não quer dizer que tu vai causar problema no grupo, né? Não, Que você não tem essa dificuldade, mas não quer dizer que você vai causar. Foi o que você falou. Eu tenho sim, dificuldade, mas eu me adapto, né? sim. Por isso que a gente até no mapeamento tem sobre perfil de liderança. Então, por exemplo, o meu perfil é a dominância. Uhum. Dentro de uma empresa que hoje até está mudando a lei, graças a Deus, Aham. que agora vai ser obrigatório esse cuidado não só com exames físicos, mas o Isso- cuidado mental, a Oh, partir que do ano que bacana. vem é obrigatório. Mudou a NR1. O próprio recrutador, se ele fizer, né, um teste e ver que o meu perfil é de dominância, ele já vai entender. Essa posição é para um dominante? Essa posição Interessante. é para um Muito. conformidade? Para o influente? Porque assim, o dominância, ele quer fazer tudo, ele quer assumir as responsabilidades, é aquele líder É linha de que frente, ele chega linha e... de frente, que trabalha com pressão, com prazo, diferente do influente. O influente delega bastante, ele é o legalzão. Coletivo. E Uhum. precisa. Então, Então, se o meu recrutador, ele precisa de um perfil dominante, ele vai me contratar, né? mas se ele colocar o perfil errado, Não, se ele precisa de um influente e ele vai ver que meu perfil é dominante, isso é muito bom até pra mim, porque eu não vou estar me colocando em um ambiente que depois eu vou sofrer. Então, você saber o seu perfil de liderança, ele é muito interessante porque você não se coloca em um lugar que vão te requisitar um perfil diferente do seu. É quando as pessoas pedem, ou ficam sofrendo no trabalho, uhum, ou pedem, né, a demissão rapidamente ali. a gente precisa se conhecer cada dia mais, né? A gente acha que se conhece e, e no final não se conhece, né? Ô, Claudia, assim, ó, e sobre o que é a sigla GPS na neuropsicoterapia? Então, nós usamos que é o guia pessoal de que você consegue saber o seu direcionamento, né? É Uhum, a sigla do GPS, mas é para dar essa ideia mesmo. certo. É análise Direcionamento, né? Uma de bússola. direcionamento. Isso, Perfeito. isso. É para que você pegue todas as áreas da sua vida, desde saúde e disposição, financeiro, relacional, fé, tudo. São perguntas direcionadas cada uma nessa área. E a gente faz esse questionamento e depois cria estratégias dentro disso para que o paciente ele performe melhor. Então, a primeira coisa ali é saúde e disposição. A primeira pergunta é: você tem uma alimentação saudável? A pessoa acha que é Primeira começar. pergunta, Dia. A pessoa acha que é comer salada. Tá? Ah, não é só comer salada, Não, não. não é comer salada. Você toma um café da manhã, né? Você inclui É regrado, frutas. né? Você almoça 3 horas da Ô, tarde? pessoal, vocês almoçam 3 horas da tarde? Vocês são regrada? Vocês tomam café, Bruno? Tá? É Então, importante. em uma questão, você consegue identificar e melhorar muitas coisas da Uhum. vida. Aí você vai para a questão financeira. A pessoa tá lá toda embolada, mas o porquê? Ela não tem um controle. E o que a gente fala do GPS? Você pode estar lá com o teu relacionamento lá no alto, uma Top. beleza. Só que teu financeiro não tá legal, ele vai puxar. É como todo mundo no barco Tudo acorrentado. conectado. Nossa. Então, precisa identificar. Então, o GPS é para saber, tá, onde que você tá, qual a direção que você quer tomar. Então, conforme aquelas perguntas e conforme as respostas, Uhum. é criado. Então, eu falo que aí nessa parte a gente faz parte de mentoria, né? Bacana. De direcionamento. Legal. E a gente tá falando sobre as ferramentas exclusivas, Cláudia. Nós falamos sobre mapeamento pessoal, GPS, né? E agora o que é o NP4? Eu vou me segurar para não chorar, porque olha essa ferramenta. Fica à vontade. O NP4, ela é a ferramenta que faz com que o paciente ele faça as revivências. Uau. Revivência sináptica. Não é hipnoterapia, não é regressão, não sei fazer isso, mas a gente direciona dentro do NP4 com respiração, volta
situações que a pessoa nem imagina. Você recoloca a pessoa naquele cenário que ela já passou na vida dela. Isso, ela vai buscando. E essa semana mesmo foi muito emocionante, muito. Conta uma história, tem história pra contar? Todo mundo gosta de história. Né? Desculpa. Ah, fica à vontade. Hoje teve, essa semana, é um homem, né? Um Uhum. paciente meu. E que a gente ia trabalhar alguma coisa ali na sessão, mas eu sempre vou perguntando pra ele. Ah, e daí, como que tá lá? Você vai se tornar professor de dança. E como que tá essa experiência pra você? E ele é advogado. E o que a gente Uau. entende, né? É um advogado, uma pessoa que fala em público. Perfeito. E ele falou, não, tá muito legal, tô conseguindo, só que a minha grande dificuldade é falar pra várias É pessoas. me comunicar pro... Oi? Sério? Sendo Não advogado. consigo. Não consigo. Quando eu tô ali na audiência, me Aham. preparo bem, tudo bem. Mas pra dar aula, eu tô com essa dificuldade. Então, vamos lá. Me fala, você lembra consciente de alguma situação na faculdade, na escola, onde você teve que falar em público e aconteceu algo? Ele, cara, eu já tentei buscar isso, não consegui. Bora fazer NP4? Vamos. Fecha os olhinhos, faz a respiração, porque tem uma sequência. Aham. E ele lembrou, quando ele tinha 7 anos, eu fico arrepiada. Uau. Ele pediu pra professora, posso fazer xixi? A professora não deixou. E ele fez uma poça de pezinho ali na sala. E todo mundo começou a rir. Aí dele. Cara, ele chorava assim. E no NP4 chora. Uau. Nossa, hoje a gente olha, uma coisa tão... Não é uma coisa assim, pro mundo da criança, daquele adulto, a criança ainda tá ali naquele momento, né? Vivendo, ele tá vivendo aquilo. Exatamente. Aquela criança, né? E a gente calcula a dor, né? Aham. Que ele tá. E faz o paciente voltar até diminuir a dor. Depois nós fazemos a É reprogramação. gradativamente, você não quebra, não é uma Não. quebra de gatilho. Não. Não. Aham. É fazendo aos poucos, é enfraquecendo essas conexões ruins e depois a gente faz a reprogramação. Através de argumentos técnicos para que ela possa... Direcionamento. Se você quiser Direcionamento, saber, um perfeito. dia você faz. Boa. Você vai gostar. Boa. Cláudia, desculpa. Não, só pra concluir, Aham, né? tá lá. Então, o paciente, ele reprograma essa dor. Então, ele... Porque assim, ó, tudo que aconteceu contigo, aconteceu com o Bruno, aconteceu Evelyn, comigo, aham. com a Evelyn. Onde tá? Não tá na casa, não tá lá na escola. Tá aqui. Você é o único responsável por conseguir ficar puxando isso e te fazer sofrer, ou de você reorganizar, né? Então, é dentro da nossa mente que a gente consegue resolver. Então, o NP4 é a cereja do bolo, é onde você consegue entender para poder viver, não só sobreviver. Então, o MP4 é uma ferramenta muito estratégica no sentido de restartar, vamos dizer assim. Exatamente. Uau. Nossa. Exatamente. E é tanta surpresa nessa história do advogado. Não, e tem Cara, várias incrível, cara. outras, assim, Gente. cabulosas. Mais profunda ainda. Sim. Abusos. Muito. E já aconteceu assim, tipo, a pessoa, ela sofreu abuso, mas ela não lembrava. E ela, nesse processo, peraí, eu lembro de uma coisa. Então, sim, com certeza. E até antes desse processo, conversando com uma pessoa sem ser paciente, Uhum. a gente tem algumas características, principalmente na mulher, características físicas, que se eu olho pra mulher, eu já desconfio que ela sofreu abuso. Caramba. Isso é um perfil? É um padrão? É uma questão física. Tá. Não Uhum. cabe agora, mas Claro, sim. é muito peculiar. Eu bati no ombro dessa pessoa e falei assim, você sofreu abuso? Ela começou a chorar. Ela disse assim, ó, eu não Olha, lembro. esse arrepio aqui. Nossa. Ela assim, eu não lembro. Uhum. Mas ela tem essa sensação. Ela tem a sensação. A sensação. Digamos que ela tem uma memória inconsciente daquilo. Isso. Ela não consegue, porque muitas vezes é muito Meu bebê. Deus. Então, o NP4 volta. O NP4, com certeza. E é muito sofrido. Não é você voltar lá e ficou sofrendo aqueles minutos, aquela meia hora que a gente ficou em sessão. É a vida inteira que a pessoa tá sofrendo. E aquilo é real, né? Torna muito real. Traz pro presente, né, da pessoa. Sim, porque o trauma, ele busca um marcador, ele tem um marcador no seu cérebro. Que toda vez que você tem um gatilho, e esse trauma, ele é ativado pelos 5 sentidos. Pode ter, a gente não, quando sente determinado perfume, a gente não lembra de alguém ou de uma situação. Memória olfativa, incrível, incrível. Toque.
uma textura, um gosto de alguma coisa. Então, são os gatilhos, são ativados pelos 5 sentidos. Então, imagina alguém que sofreu um abuso de alguém que chupava uma bala house azul. Especificamente esse É, produto. eu não gosto de bala house azul. Tá? Fica Então, a dica. a gente associa né, situações. Então, é um marcador, A mente, então, ela cria âncoras pra memória? com certeza. É absurdo, né? Ela vai criando âncoras pra não se perder também, pra conectar uma coisa a outra. Exatamente. A criar uma ordem, né? Porque a nossa mente, ela trabalha com vivências que tivemos para poder lidar com as decisões que a gente vai tomar. Então, toda decisão que eu vou tomar, ela é baseada no que eu já vivi. Então, ela precisa dessas âncoras, ela precisa dessas conexões. E uma coisa assim, a gente falou sobre o mapeamento pessoal, né? O GPS e o NP4, que é bem forte. E como, Cláudia, essas 3 ferramentas, elas se conectam nesse processo terapêutico? Como elas fazem essa parceria entre si? Elas se conversam? Então, elas são. Uma vai trabalhar o autoconhecimento, Uhum. que é da questão do mapeamento. Então, a pessoa ela precisa se entender primeiro, que é a primeira coisa que a gente trabalha, para que ela entenda o porquê ela age de certa forma. Né? Então, isso é para ela entender quem ela é e como ela funciona nos padrões dela. O GPS, ele é aquela coisa do dia a dia. Dentro da neuro, cada profissional vai trabalhar de uma forma. Né? Eu gosto de trabalhar ela pausadamente. Tá? Então, tem profissionais que mandam todo o calhamaço do GPS. E a pessoa não processa com essa velocidade também. Né? Exatamente. Né? Então, assim, eu gosto de deixar o GPS para algumas sessões onde a pessoa não está muito bem para fazer o NP4, porque também ela tem que estar bem para poder fazer o NP4. Ela não pode chegar assim, ó, dia tal pode vir, não tem problema, ou você faz uma pré, né, pra ela, ó, esse dia você não pode se aborrecer, tem que ficar tranquilo. Como é que funciona assim? Não, a gente faz por demanda. Por demanda. Às vezes a pessoa quer chegar e só falar. Aí sobram uns minutinhos da sessão, eu não consigo fazer um NP4, porque pode ser que ela não diminua a dor. Eu não posso deixar o paciente embora com a dor. Aí é onde eu pego o GPS. É aquela coisa de professor, você prepara a aula, mas sempre tem alguma coisa ali, né, na manga. É interessante, mas olha o que eu acho interessante, né? O fato de você ser professora antes da neuro, você aplica todas as ferramentas, até por você ser cabeleireira, tudo se identifica, né? Parece que foi inscrito, né, nas estrelas, como o pessoal fala. Mas foi escrito. Eu também Imagina, acho. Cara, 13 anos incrível. escutando as pessoas. Só que eu tinha uma agonia, porque eu escutava as pessoas, as questões das pessoas, e eu nunca fui a pessoa de aconselhar. Nunca foi? Nunca. E nem qualquer amiga minha. Eu tinha esse princípio, eu vou ouvir, não vou nem... Eu desafio qualquer amiga falar que, assim, quando contou alguma coisa pra mim, eu fui lá e dei um pitaco. E nem quando pergunta, eu ainda devolvo a resposta. Então, esse exercício de escutar as pessoas e o não querer falar, né, o que eu acho. Por que você não dava pitaco? Porque eu sentia que eu não tinha base profissional pra orientar uma pessoa. Porque eu passava pelos meus conflitos, então eu precisava primeiro resolver os meus conflitos. Eu não sou melhor do que ela para poder, ou preparada para poder entender. Exatamente. E assim, Cláudia, assim, ó, houve algum caso que te marcou você usando essas 3 ferramentas com um paciente específico ou uma paciente específica? Então, o mapeamento, ele vai muito no âmago da pessoa. Porque ela se descobre, ela sabe quem é, tanto que a última frase que eu escrevo ali no mapeamento é: quando nos conhecemos verdadeiramente, nenhuma mentira dita a nosso respeito nos atingirá. Então, o mapeamento é um momento de reconhecimento de que alguém mostrou para ela quem ela é. Às vezes, a pessoa com 50 anos de idade. Então, na hora da devolutiva que a pessoa está lendo, é muita emoção. O GPS, ela é aquele tapão na cara, aquelas coisas práticas que estão Choque ali, de realidade, né? que tem que ter alguém falando. Mas o NP4, ele é muito emocionante, assim, são questões muito mais profundas, né? Então, cada um na sua individualidade, cada um na sua intensidade. Você aplica nessa sequência mapeamento GPS NP4 ou não? Né? NP4 e ferramenta, depende da demanda. É assim, ó, o mapeamento sempre ele é primeiro. Agora,
às vezes é sessão livre, a pessoa Sim. fala, então não E tem. flui, né? Daí não tem... Não me coloca sequência, não me coloca coisa pra fazer assim, porque. Essa ordem já... Não, porque eu tenho que analisar, É. né? O que, que a pessoa tá precisando naquele momento. Faz ela se sentir à vontade e Exatamente. conforme for, ela vai se enquadrando nas ferramentas. Tu vai pegando a ferramenta, Exatamente. essa, tem que usar essa aqui agora. Agora, Claudio, falando sobre tecnologia e mente humana, né? Não tem como não falar sobre isso, né? Você tinha falado até sobre a questão da IA, né? O pessoal se consultando com a IA. O impacto dos exercícios das telas no cérebro. Então, na verdade, que a gente for falar de um geral, a gente Uhum. vai pegar assim um casal. Um casal de namoradinhos. Cara, eles vão passar o final de semana juntos e cada um com seu celular. Pá. Então, o que que tá acontecendo? Já tá moldando o cérebro dele, a mente dele, para que assim, quando eu estiver junto com meu parceiro, eu vou sentar e cada um do seu celular. Então, E a gente vê muito isso, né? então assim, ó, já vai criando padrões. Né? Então, a mente, ela já fica condicionada ao quê? Eu vou sentar, vou descansar. Antigamente que tinha o pessoal assistir alguma coisa junto, bater um papo e Falava tal. sobre o filme, né? E assim, não tem como tirar. Mas o que eu converso, eu tenho a minha filha que, né, ela tem um namorado. E falo, gente, cada um do seu celular, por que vocês não pegam? Tudo bem, querem ver vídeos engraçados? Perfeito. Pega um celular e ri Vem junto. E ri junto. Quando eu, à noite, vou lá e ver algumas coisinhas engraçadas, o meu pequeno vem, vamos rir com a mãe. Ou então eu mando para os outros que estão no quarto para fazer essa conexão, porque não tem como tirar. Nós já vivemos, crianças já nasceram nesse mundo com o celular, não adianta tirar. Mas o impacto, ele é mental, cerebral, ele é social, ele é emocional, né? Não, e cria-se uma dependência como se fosse uma droga, né? Porque eu vi um vídeo uma vez de um menininho, um chinês, dormindo, e ele, no sonho dele, a pessoa filmou, né? Ele simulando, mexendo no celular e chorando. Porque na cabeça dele tava sem celular. Eu falei, cara, é absurdo isso. Exatamente. Como é que a pessoa cria essa dependência, se adapta tão rápido, né? Sim. E as pessoas reclamam, porque eu não tô conseguindo dormir, porque eu acordo no meio da noite. Mas vai dormir com aquela luz azul, né, que danifica muito, né, as conexões Pro cérebro cerebrais. que tá de dia, né? Ele não entende. Exatamente, ciclo circadiano, né? Então, outro assunto bem mais Bem extenso, profundo, né? porque o nosso corpo, ele tem que se direcionar com algo, ele se direciona com a luz, né? Então, por isso que, né, tem a tal da higiene do sono, tem toda uma sequência para você dormir bem. E você leva a informação pro teu cérebro antes de dormir. Aí não sabe por que sonhou com o avestruz correndo de suéter atrás de você, né? Então, por que será? Por que será que eu sonhei? Freud explica, cara, Sonhos fisiológicos, digamos assim. é uma mistura, É uma mistura. muita informação. E Cláudio, assim, como a tecnologia ela afeta o foco, memória e afeta a decisão? Poxa, mas são 3 pontos importantíssimos. Que força que a tecnologia tem, né? Pois é, porque assim, ó, pra gente tomar uma decisão, a gente precisa pensar. E com informações tão rápidas que a gente recebe do celular, de vídeos, enfim, de cortes, de situações que as pessoas não têm nem mais paciência de assistir um vídeo, sei lá, de 10, 20 minutos. Ou um filme mesmo, né? Tu para no meio, tu não Né? mais... E tá mexendo no celular. Então, pra gente tomar essa decisão, a gente tem que analisar várias coisas. E o nosso cérebro, ele tá se acostumando a não pensar mais de uma forma assim, mais profunda. Ele toma decisões muito rápidas. Porque a gente está recebendo essa informação. Nesse processo a IA também traz um impacto negativo nisso? Então, porque a IA ela é muito abrangente. Tem pessoas que acham que IA é só ChatGPT ou é só imagem. A IA, com certeza, ela veio para facilitar muito Ela a vida ajuda da gente. também. Com certeza. Só que é aquela questão, o como usar. É como veio a internet. A internet é maravilhosa, mas ela pode se tornar algo muito prejudicial para o teu convívio, para a tua saúde. Né? Então, a recompensa que você tem, que é muito rápida hoje em dia, a dopamina muito rápida, faz com que você não analise o que precisava analisar. Então, o teu foco, a gente não consegue focar, nosso cérebro ele não foca em 2 coisas ao mesmo tempo. Então, as pessoas estão se alimentando, assistindo o celular. O teu cérebro não processa que você se alimentou, que você está saciado. Ai, por quê? Será que eu engordei? A
pessoa nem mastiga direito. Você não consegue focar, você consegue fazer mecanicamente, como eu estou falando contigo e estou pegando essa xícara, né? Então nós conseguimos, mas eu foco por alguns milésimos de segundo, eu tive que desviar meu pensamento do que eu tô falando, respirar e pegar isso aqui. Então, as pessoas não têm foco. Elas querem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não fazem nada. Por quê? O padrão de pensamento, o padrão de condução, de tomada de decisão, ele mudou. Ele nos exige que a gente faça tudo muito rápido e muita coisa ao mesmo tempo, senão a gente não fica produtivo. A gente não é produtivo. É uma era imediatista, né? Sim, são pessoas, elas não são produtivas, não são ocupadas. Elas, quer dizer, você não tem um dia produtivo, você tem um dia ocupado, cheio de nadas. A gente tem um dia cheio de nadas. Ocupação é diferente de produção. Exatamente. E, Cláudia, assim, crianças e adolescentes são mais vulneráveis. E como equilibrar esse processo? Porque você é mãe de adolescente, né? Então você tem propriedade para falar sobre isso. A gente foca muito no adolescente. Aí o pai quer cobrar do adolescente, só que o pai não sai do celular. Né? Então, aí eu venho falar sobre adolescente. Por exemplo. Criança e adolescente é sintoma. Não tem adolescente problemático. Pode até ter algumas questões mais específicas, mas os adolescentes, as crianças, elas são sintomas do que elas estão vivendo. Elas são mais vulneráveis porque elas nasceram numa geração. Eu não nasci, eu tive meu primeiro celular, eu tava na faculdade com 20 anos, né? Eu também, né? Então, e assim, cara, na minha cidade, se eu contar a história, analógico, nem era isso aí. Violão, lembro de violão. Vamos falar nossa idade aqui. Então, eles estão mais vulneráveis porque pra eles é muito normal. Tá, o que essa doida tá falando pra eu ficar sem celular? O celular é normal, é como era a TV pra gente. Tá? Então, pra eles estão mais vulneráveis a partir do momento em que o pai não vai conseguir ficar olhando o celular o tempo inteiro. Só que o pai orienta. Vou falar sobre mim. A gente tem conversas mensais, vamos dizer assim, sobre várias situações. Aconteceu com um filho, eu chamo todos. Então eles... Isso conecta um com os outros também. Com certeza. Né? E eles vivem a neuro na vida deles. Eles analisam o perfil de pessoas, eles aquele problema Ele lá... bebe dessa água, né? Então, assim, as crianças vão ficar mais vulneráveis se não tiver um adulto dando um bom exemplo. Tá? Porque a gente tem que usar... O ambiente, né? E eles vão usar. Mas não é aquela questão de ficar... Sai desse celular. Então, o que você tá vendo? Você tá vendo série, filha? Tá, que série que você tá vendo? Ó, a mãe vai te passar uma série que a mãe assistiu, é legal. Porque não tem como a gente tirar disso. Só que a partir do momento que eu abandono o meu filho de um tempo de qualidade, de uma conversa, eu vou abandonar ele para qualquer pessoa que tiver na internet. Ô, Cláudia, e assim, você falou sobre séries, tá? Existem séries que pra você, se você pudesse, você vetava? Tipo, assim, essa série não tem nenhum... Cara, você tocou num ponto assim... Porque eu tenho certeza que você tem uma visão técnica sobre a série ou um filme, porque eu penso que cada filme que foi criado, ele foi estudado sobre. Sim. E o que alimento está sendo colocado ali. Sim, é tudo intencional. Tudo é intencional. A gente que fica de boba. Também, manipula. Os meus filhos, inclusive, assistiram uma série que... Se puder falar, claro, né? É interessante. Eu não vou falar o nome da série, mas é uma série bem questionável e que tem algumas situações complicadas ali. Por que eu deixo eles assistirem? Porque eu tenho essa conversa com eles. Mas tem a sua chancela com eles ali, explicando, orientando. Tem, por quê? Se eles não verem no filme, eles podem ver na série, pode ver em qualquer outro lugar. É verdade. Né? Então, eu tô ali. Mas, filho, esse negócio aí que fulano... Por que tem esse negócio? Fulano morreu, o bonzinho, o mal. Tá, mas o que você acha disso? Ai, mãe, é só um filme. Eu falei, pois é. Não é só um filme. Né? Não é só um filme. É informação. Então, assim, aí eu tenho conteúdo para conversar com eles e saber o que os meus filhos acham sobre aquele determinado assunto. Né? Então, eu deixo, sim, aquela coisa dentro de casa para poder... Porque senão vão querer assistir fora. Vão assistir, é claro. A mãe não deixou, o amiguinho das costas, olha aqui, o celular tá aqui na mão, né? Eu pego o celular aqui, eu mostro pra ti, pronto. Então é melhor que você seja amiga nesse processo para que eles tenham essa confiança de compartilhar, né? Você assistia lá o Arnold Schwarzenegger, o Máquina Mortífera, tá, né? Então, é só diferente. Ai, porque as músicas de hoje em dia, mas escutava El Chan, né?
Ô, Cláudia, e você, assim, falando sobre a questão do adolescente, sintoma, você já atendeu um adolescente revoltado? Assim, o comportamento dele era absurdo e você passou por isso? Ou você espera esse desafio ainda, encara esse desafio? Então, eu tenho, né? Eu sou especialista em adolescente também. Eu Ah, tenho bacana. muitos adolescentes revoltados, não, né? Uhum. Mas eu tenho adolescentes que eles próprios pedem aos pais que precisa de terapia, Nossa, olha porque isso precisa aí. se entender. Eu tenho um caso específico que uma menina de 16 anos, não foram os pais que vieram conversar comigo. Ela veio. Foi ela que falou. Uhum. E é uma questão muito grave. E então, essa semana mesmo eu já vou conversar com o pai dela, porque não foi ele que veio. Porque eu faço um trabalho ali, Uhum. tiro ela de uma questão muito séria, só que chega em casa, o ambiente enfraquece, né? Então, adolescente revoltado, não, mas adolescentes com uma necessidade de uma conversa, de um entendimento, e como eu volto a falar, eles são Sintomas. sintoma. Tratar o sintoma, né? Isso. Sintoma dos pais. É essa a questão. Eles são os sintomas do que está acontecendo, Perfeito. tá? Cláudia, vamos correr, que eu quero aproveitar ao máximo, né? Porque a gente fez uma sequência de perguntas e gente mandou pergunta, né? Sim. E, Cláudia, rapidamente, né? Como desintoxicar o cérebro da tecnologia? Isso é quase que impossível? Ou Porque existe uma não tem. mudança de hábito? Então, a primeira, você tem que partir do princípio que você entendeu que tá dando ruim. Então você tem que tomar uma decisão. O que eu vou fazer? Quem que pode me ajudar? E é como a gente estava falando no início, sozinho muitas vezes a gente não consegue, Uhum. né? Então eu falo, celular não é cama, mesa e banho. Mas Não. como assim? Ó, pro banheiro não se leva celular. Ah, vai ficar lá, fazer o número 2, vai te dar hemorroida, vai sair tudo pra fora. Eu falo, É real, né? né? É científico? Mas claro. E assim, você vai pra mesa, eu explico aquela questão, né, de não focar em duas coisas ao Aham. mesmo tempo. Então, são direcionamentos, só que daí tem que ter alguém cobrando, né? Então, por isso, a necessidade de um tutor, de um mentor, para estar prestando contas para alguém. Porque o desintoxicar, a pessoa tem que ter noção. Por Uhum. exemplo, o meu Instagram. Eu olho de pouquíssimas pessoas os stories. Eu sou muito intencional. São pessoas que eu, às vezes, quero me comunicar, curtir alguma Que coisa. agregam valor pra você, É que, na verdade, basicamente. assim, Uhum. né? Eu sigo não muitas pessoas, Uhum. mas se eu parar. Não que as outras pessoas não me interessem, mas eu uso o Instagram mais profissionalmente. Então, Certo. eu vou lá interagir com pessoas, né? Com conteúdos que, pra mim, é intencional. Eu quero algo daquilo ali, né? Então, a minha forma de desintoxicar foi isso, parar de ficar olhando stories. Então, eu olho o que pra mim é intencional por alguns minutos durante o dia. Perfeito. Mas era viciada, né? Ô, Cláudia, tem duas perguntas, tá? Que dois seguidores mandaram. Aham. Um falou assim, ó, pergunta pra ela. O que é neuropsicoterapia pra ela? Né? Eu falei, é verdade. A gente perguntou o que é neuropsicoterapia é uma coisa. Agora, o que é neuropsicoterapia pra você? O que representa pra você? Essa pergunta é número um. Tá? E a outra, só pra gente poder acelerar, você poderia indicar um exercício prático de neuroterapia que ajude a liberar traumas inconscientes relacionados à escassez e limitação financeira? Que você já passou uma pincelada em Uhum, cima de tudo uhum. isso. Tá, respondendo a Fique à vontade. primeira, tá? Uhum. A neuropsicoterapia, pra mim, ela é meu estilo de vida. Tanto que os meus filhos vivem isso. Então, não é a minha profissão, é a forma como eu conduzo a minha vida. E que eu consigo me enxergar, eu consigo entender questões muito pesadas que eu passei ou que eu passo ainda, né? Porque família, enfim, vai ser sempre família e a Uhum. gente sempre tem algumas questões a tratar. Então, é o meu estilo de vida, é como eu vivo. Então, a neuropsicoterapia, pra mim, foi o que me salvou e que me dá a segurança de criar os meus filhos, né? Convivo com eles, só eu e eles, Direcionamento, né? é um Uhum. direcionamento. Então, a neuropsicoterapia, pra mim, é o meu estilo de vida. Em questão, exercícios práticos, cara, assim, eu não tem como dar uma, Um ingrediente. uma Uhum. Uma receitinha de receita. bolo Aham. ali. Além da neuro, eu estudo hoje paralelamente sobre a questão financeira, sobre os padrões. E a gente acha que E ela tá diretamente ligada à saúde
mental e física. Com certeza, com certeza. Eu vou dizer algo meu, que não tem um ano que eu me libertei da minha questão financeira, tá? Cartões de crédito, etc. Então, não é Não é bem isso, isso, certo. não é bem isso, não é dessa forma. Comportamento Cada um tem um geral. tipo de comportamento. Eu ouvia, né? A gente tem os modelos de dinheiro. A gente muito ouve que o nosso o rico e o pobre, o rico e o pobre. Eu escutava muito assim: aquela fulana é metida, aquela fulana é metida. Hoje, adulto, assim, tal pessoa falava que a fulana era metida porque ela era rica. E claro que eu não quero ser metida. Então por que eu vou ser rica? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, então assim, não tem a ver, Absurdo. mas conectou na minha cabeça. Criou uma crença limitante sobre isso. Então a gente precisa tratar esses padrões. Cada um tem um modelo de dinheiro, cada um tem questões sobre o dinheiro. Então, em setembro vai fazer um ano que eu mudei a minha vida financeira, Bacana. que assim, foi literalmente da água pro vinho, né? Ou do Existe uma dica prática, assim, ó, teve um tendão de Aquiles ali. A dica prática é me procurar para eu dar um direcionamento para Boa. você. Tamo junto. Ó, palestra de vento também, ó. Agora, Cláudia, a gente aproveitando o time e tudo, né? Eu tô vendo o seu livro aqui maravilhoso, a capa ficou incrível, né? Obrigado, Evelyn, tá aí, olha que coisa linda. Elas não negociaram, é assim? Elas não negociaram 4. 4 é a sequência, né, dos livros. Ah, legal. Me fala um pouco sobre uma sinopse rápida sobre o livro, assim, e como a pessoa pode fazer pra ter acesso ao livro também. Tá, então, esse livro é aqui. É bom assim. Quem vê pensa que não tá acostumado Né? com câmera, né? Esse livro ele é uma coletânea de mulheres que não negociaram. Elas escreveram suas histórias para poder incentivar e motivar outras pessoas. Esse livro eu tenho ele físico, né? Então pode entrar em contato comigo. A Cíntia Zanoni, que é essa linda que tá na capa, que é a nossa mentora, é a criadora A dessa. capa apareceu aqui. Obrigado, Evelyn. É a criadora da nossa formação em neuropsicoterapia. Aham. Então, ela que une essas mulheres, ela que une essas histórias para que quem lê entenda que você consegue sair do lugar que você tá, Do poço que você tá. do poço. Eu chego a me arrepio, porque eu lembro das histórias das minhas colegas. E assim, cada situação. Tem uma história rápida? Só pra deixar a pessoa... Então, a minha história Isso mexe muito com você, né? Mexe. A minha história nesse livro foi quando eu conheci a Cíntia, né? Então, foi quando eu me tornei cabeleireira, que eu era professora, como eu te falei, né? 19 turmas e tal. Fui visitar o meu pai, que estava com sinal de demência, e conheci ela. A Cíntia hoje, ela é gigante. Eu conheci ela era cabeleireira. Ela que me ensinou a fazer cabelo. É a história do livro, né? Que é o meu capítulo no livro. Então, a nossa história começou, desculpa, 13 anos atrás. Então, assim, eu vi o que aconteceu com a vida dela. Eu vi a transformação. E eu vi, cara, se eu também, aconteceu com ela, né? Eu também consigo. Então, pra quem quiser absorver histórias motivadoras, né? E literalmente sair do poço, esse livro é uma excelente dica, né? Exatamente, porque a gente não negocia. Não negocia. Cláudia, nós estamos finalizando o episódio, porque ficou com gostinho de quero mais, né? Né? E fique à vontade para fazer suas considerações finais, tá? O contato também. Eu sei que você também é palestrante, né? Então o pessoal tem interesse também em contratar você até para fazer palestras corporativas. Tenho certeza que você tem muito conteúdo, né? Porque eu digo ambiente corporativo porque empresas são feitas para, por e através de pessoas. Então tem que ser pessoas, né? Então fique à vontade para falar, ter contato, mandar um abraço pro pessoal aí também. Fique à vontade. Que atrás de cada CNPJ tem um CPF. Então, um CPF doente adoece um CNPJ. Eu sou palestrante lá na minha paróquia, lá em São José, lá em Palhoça, na paróquia de São Sebastião. Eu palestro dentro do curso de noivos, que é preparação para o pessoal quando vai casar, né, no religioso. Eu palestro ali. Com essa nova lei do NR1, que a gente hoje tem essa abrangência de tratar também a saúde mental como prevenção, né? Então,
Eu trabalho na área corporativa, principalmente com os mapeamentos. Eu sou palestrante, né? Palestrei no Conecta. Um abraço pra Marina, né? Um abraço, Marina. Muito top. Ela nos conectou, né? Eu a conheci no Conecta, né? É, isso, e depois isso. falamos com o Renato da Shop também. Um abraço pra Isso, Renata da Shop. Renata também. Incrível. Então, eu trabalho com adolescentes, eu sou especialista também em adolescentes, não trabalho só com eles, mas é uma paixão, porque a gente conhece o funcionamento do cérebro deles e consegue dar esse acolhimento. Eu tô sentindo que tá pra vir um livro aí sobre adolescência. Olha só, ele me instigando, né? Eu acho que vai sair um livro aí sobre adolescência. É que eu não tenho quase nada pra fazer. Ele tá me mandando escrever um livro. Pessoal, fica a dica, fica ligado no Positivocast, que quem sabe a gente pode estar fazendo um episódio falando sobre o livro. Pois é. Eu acho bem interessante. E um abraço pra quem quiser mandar, fica à vontade. Então, O pessoal aí um abraço pros meus filhos que estão lá em casa, que são minha base, meu tudo, os meus pacientes que confiam em mim, os pais dos meus pacientes, as pessoas que me acompanham pela minha jornada, porque eu tenho pacientes que são mães de ex-alunos meus, pacientes que eram minhas alunas. Então, eu percebi que quando eu me tornei neuropsicoterapeuta, as pessoas que me procuravam são as pessoas que já me conheciam, ou como cliente de cabelo, ou como professora, ou acompanharam essa minha jornada de vida, né? Isso é uma prova que você já era neuropsicoterapeuta e nem sabia. Faltava a Cíntia fazer a formação. Credenciar você, né? E me procurem no Neurocláudia, né? No meu Instagram. E a gente... Pode dar o telefone se quiser. Ter contato, claro. Tá. 99610-5919. O código é 48, aqui em Santa Catarina. Repita. 48-99610-5919. Parabéns, Cláudia. Eu vou aproveitar também já mandar um agradecimento especial a todo o pessoal que apoia o Positivocast, né? Um abraço pro pessoal da Disco Comunicação, meu amigo Gui, Rosa Biocosmético, Dai e a Infinity Rilso, Altair Motos, a família inteira lá, um forte abraço. O pessoal da Silver Mecânica, Daiane e família, abraço. A Renata da Shop Tecnologia também, né? Tá chegando aí com a gente, quem sabe. O pessoal da Prime House, tapetes personalizados. Pensa num tapete de qualidade das duas lá. O pessoal é top, fora da caixa, tá? Pessoal da Multicred também, né? Pessoal da Salgados Floripa tá sempre nos apoiando. Eu acho bem interessante a gente fazer essa menção, né? Porque a gente tem que ser grato, né? Com certeza. Eu tenho uma frase que me marca muito, que a ingratidão é o maior hálito da alma. Então a gente tem que sim buscar ser grato a quem tá nos ajudando. E mandar um abraço especial pro pessoal lá da Mercatriz de Santo Amaro da Imperatriz. Ele falou assim, você não vai mandar um abraço, né? Eu duvido. Eu falei, assiste lá que eu vou te mandar pra você. Um abraço pro Ademir, pro João e pra Denise. É um mercado incrível, maravilhoso, produtos de qualidade, atendimento VIP. Tem uns pontos lá que é uma loucura. Se tu for lá, Cláudia, passa lá no Mercatriz. É um pessoal incrível, fora da caixa. Tá? Então, dito isso, estamos já finalizando o nosso episódio. Cláudia, é um imenso prazer, uma honra ter você aqui, tá? E tenho certeza que esse aqui ficou com gostinho de bis. Perfeito? Então, cara, é o nosso compromisso, né? Nossa, muito obrigada mesmo, é um prazer. Você, assim, ó, tá aqui no coração. Acho que é a nossa primeira conexão. Desculpa a nossa limitação, que aqui eu sou aluno. Eu falei, meu Deus do céu, o tamanho do profissional que tá aqui na minha frente. Imagina, é uma honra, imagina. Eu que agradeço mesmo de coração. Show, tamo junto. Tchau, tchau. Gente, então, é assim dado o recado. Até a próxima, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Se é podcast, é Positivocast. Até a próxima. Fui!